Alô, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional. Hoje eu quero fazer um paralelo, uma comparação com a situação caótica que vive o povo nordestino e o povo venezuelano. Quero protestar mesmo. O governo brasileiro, desde Temer, tem feito esforços para acolher o povo desesperado da Venezuela, que atravessa ali a fronteira de Roraima com a Venezuela, portanto do Brasil com a Venezuela. São centenas de pessoas que entram no Brasil ali por dia, famintos, necessitados de uma oportunidade. E que o Brasil, o governo brasileiro, humanamente, tem ajudado. Sabemos que lá o governo de Maduro, eleito por eles mesmos, esses que estão fugindo da Venezuela, foram eles mesmos que votaram em Maduro, que é a capa o setor mais pobre da população. Foi eles. Pode perguntar, se eles foram honestos, ele diz que eles votaram em Maduro. Antes votaram em Chávez, agora votam em Maduro. E correm para o Brasil pedindo abrigo. E o Brasil, humanamente, tem dado esse abrigo, tem ajudado, está ajudando. Agora, meus amigos, nós temos uma situação aqui no Brasil que, em termos de miséria, não perde para a Venezuela. Que é a situação do nordestino, da seca no Nordeste, do povo brasileiro nordestino que vive no semiárido. Nós nunca tivemos um plano, sequer, para ajudar, desmistificar a seca no Nordeste, ajudar o homem nordestino a conviver com a seca. Até hoje não tivemos uma iniciativa nesse sentido. O povo lá no Nordeste vive ao Deus dará, no semiárido. Vejam bem que agora, mais recentemente, passaram por 7 anos de seca. Minha gente, isso só se vê falar na Bíblia, lá no Egito. Quando José foi capacitado para ajudar aquele povo, aquela região. Agora, o ano de 18 e 19, agora o Nordeste está sendo coberto por chuvas bem-vindas, que praticamente encheram os açudes, estão ajudando. Mas não se vê nenhuma movimentação para resolver o problema da convivência do sertanejo, do semiárido nordestino, com a seca. Não tem. Vamos se falar em alguma coisa na hora que tiver tudo perdido, os rebanhos sendo perdidos, as pessoas morrendo, é que vão ter, aí já é tarde. Nós temos que cuidar da escassez em época da bonança, como fez José do Egito. 7 anos de bonança, 7 anos que ele economizou e ajudou o povo egípcio e os árabes da região durante os 7 anos de seca e de escassez. Está na Bíblia. E aí no Nordeste, o povo passou por 7 anos de seca, sem um José que acudisse aquele povo tão carente, mas tão resiliente, tão insistente, né?
mas sem condição própria de resolver o problema de sua convivência com a seca. Os rebanhos no Nordeste, de gado caprino, de gado ovino, de gado bovino, de gado suíno, quase foram dizimados pela falta de alimento e de água. E hoje nós sabemos que já temos algumas alternativas com alguns cultivares de plantas que resistem mais à seca e servem de alimento para os bichos e até para os seres humanos. Meus amigos e minhas amigas, um projeto de nação, um projeto de Brasil passa por organizar o setor produtivo do Nordeste. E o setor produtivo do Nordeste só será resolvido se for forjado uma forma de convivência do homem do semiárido com a seca. Uma forma digna. Hoje ele já, algumas famílias, algumas propriedades já tem algumas formas de armazenar água, que ajuda um pouco, mas não resolve o problema. As cisternas são uma boa alternativa para uma coisa muito pequena, de quintal mesmo. Mas o Nordeste precisa de uma política mais ampla para resolver o seu problema de convivência com a seca. O Brasil gastou bilhões de dólares construindo estádios inúteis para a famigerada Copa do Mundo e para a Olimpíada. Estão aí, como aqui em Brasília nós temos o estádio Mané Garrincha, que é um elefante branco. É um elefante branco. Foram gastados 1 bilhão e 700 bilhões para nada, porque Brasília não tem tradição futebolística, não tem torcedor para encher estádio nem de 10 mil pessoas. E lá eles fizeram estádio para 70 mil. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Só pela vaidade de fazer uns 2 ou 3 jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, e que os brasileiros não estavam nem querendo, nem esperando. Roubaram de norte a sul, de leste a oeste, na construção desses estádios, e não investiram um centavo para resolver o problema da convivência com o sertanejo do semiárido nordestino. Desculpe. Não gastaram um centavo. Jogaram o dinheiro fora com estádios e quadras e infraestruturas inúteis. Porque o Brasil não é o país do futebol não, minha gente. Nós podemos dizer que o Brasil é o país da agropecuária, que quebra recordes e recordes e alimenta o povo brasileiro. Então o Brasil é um país agropecuário, da indústria agropecuária, do agronegócio. Não é país de futebol coisa nenhuma, que futebol só serviu para enriquecer o Neymar e o pai dele. E iludir pessoas gritando gol, xingando o juiz, os jogadores e mães de jogadores. É para isso que serve. É uma deseducação. As elites têm que encontrar um novo tipo de circo para oferecer ao povo. Porque o futebol é pernicioso. Porque, minha gente, o pão, há muito tempo que deixaram de oferecer aos pobres. Essa é a realidade. E agora, existe uma pressão nacional e internacional para acudir os venezuelanos que chegam aqui, coitados, precisados. Eu não sou contra que ajude os flagelados venezuelanos que chegam aqui
à beira da morte, de fome. Não sou contra. Mas também eu protesto porque o governo brasileiro nunca fez uma política adequada para acudir o sertanejo do semiárido. Literalmente, você chega lá na região, eu sou originário da região e até me assusto, porque a fome está estampada na cara do povo. Meu Deus, pegar um rapazinho, uma mocinha daquela lá do interior do Nordeste e colocar dentro de um shopping em São Paulo, eles vão achar que aquilo é um extraterrestre. E para eles são mesmo. Porque a degradação está estampada no rosto, no corpo daquelas pessoas. Isso é uma desumanidade. O Brasil começou pelo Nordeste através da Bahia. Então tem que ser reconhecido. O nordestino tem ajudado muito, construiu Brasília, ajudou a construir São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e muitos outros tocaram no Brasil. Palmas. O estado do Acre foi um estado colonizado principalmente pelos cearenses. Eu mesmo tenho muitos parentes lá que foram ser descendentes de soldados da borracha, parentes lá dos meus avós que foram para o Acre, iludidos, foram como soldados da borracha, iludidos por recompensa, que morreram e não receberam. É isso que fazem com o povo nordestino. Iludem, e o povo não reage porque não tem informação. O povo não reage porque corre atrás de uma cestinha básica do Bolsa Família e é escravizado. Sua liberdade deixa de existir a partir do momento que precisa de favores. Meus amigos e minhas amigas, eu falo aqui com o coração sentido, porque nossos irmãos, meus irmãos nordestinos, são desprezados, são relegados a conviver em uma seca indizível. Há uma seca de 7 anos seguidos, e essa não foi a primeira, e a outra já deve estar chegando aí com o sistema do tal El Niño. Está chegando. 17, 18 choveu, mas a próxima seca está logo ali a um passo. A seca para o nordestino é tão certa quanto a morte. É isso que acontece. E o Estado brasileiro cruza os braços e fica com um sorrisinho de cinismo assistindo os óbitos diários daquela gente que são brasileiros, são nossos irmãos, pessoas que merecem respeito. Respeito. Muito obrigado.